Bora. Uhum. Pode ir. Boa noite, galera. A gente vai começar hoje a terceira live em comemoração aos 35 anos do Gregel. Hoje o tema é Morfologia e Petrografia de Estromatólitos da Formação Lagoa do Jacaré. O palestrante convidado é o Daniel Martins dos Santos. Ele é geólogo formado no Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Possui mestrado em Geociências e Geologia também da UNB. Já atuou com paleobiologia do neoproterozoico, a estudar ocorrências estromatolíticas inéditas na formação Lagoa do Jacaré, Grupo Bambuí, Estado de Minas Gerais. Uma diversidade de formas previamente não apreciada foi descrita e novas inferências paleoambientais foram feitas, ajudando a avançar o entendimento a respeito da bacia em questão. Pode começar a palestra, Daniel. Bem-vindo. Beleza, boa noite, obrigado a todos. Obrigado ao Gregel pelo convite, eu fico muito feliz de estar contribuindo com essa iniciativa muito legal de vocês, né? Bom, eu vou falar um pouco do meu trabalho de mestrado, que eu concluí há cerca de 2 anos, né? Onde eu prospectei por novas ocorrências de estromatólitos na formação Lagoa de Jacaré, do Grupo Bambuí, né? No estado de Minas Gerais. E, bom, eu gostaria de começar falando que a paleontologia, ela é tão diversa, né? Eu gosto sempre de falar isso, que ela é tão diversa quanto a diversidade da vida na Terra, né? Que é extremamente grande. Então, as paleontólogas e os paleontólogos, eles podem acabar se especializando nos mais diferentes, né, e curiosos grupos animais, vegetais e até microbianos que existem no nosso planeta. Então, a paleontologia moderna, ela não vai só se limitar àquele estereótipo clássico que nós temos, né, dos paleontólogos trabalhando só com dinossauros ou com grandes vertebrados e tudo mais. Ela vai também se preocupar com todo o resto do registro da vida na Terra, né, desde o início da sua formação até tempos mais recentes aqui no Holoceno, né? E hoje eu vou apresentar para vocês uma dessas vertentes da paleontologia, né, que está mais preocupada ali em estudar, em se aprofundar nos registros mais antigos de vida na Terra, ali, pré-cambrianos, que nós chamamos, né, que são mais antigos que 541 milhões de anos, né? E vocês vão ver que, mesmo antes do surgimento dos animais, né, o registro fóssil já era abundante, né, e abundante nessas formas que nós chamamos de estromatólitos, que eles vão marcar de forma muito importante a existência, né, pervasiva de grandes comunidades microbianas nos fundos oceânicos, né, durante mais de 3 bilhões de anos, antes do surgimento dos animais. Então, os estromatólitos são um registro muito importante aí para a gente, tanto para os geólogos e geólogas, quanto para os paleontólogos e paleontólogos. Então, só passando essa mensagem e agradecendo a vocês pelo convite. Então, vamos começar. Então, eu queria iniciar a minha apresentação, e eu vou tentar, obviamente, não me aprofundar muito em alguns temas, né, justamente por ser algo para o público em geral, mas eu gostaria de começar aqui definindo o que é um estromatólito, certo? Então, a primeira definição proposta para um estromatólito, ela foi feita lá no início do século XX, né? E definia os estromatólitos basicamente como rochas carbonáticas, né? Estruturas laminadas com uma origem microbiana, com uma origem tipicamente biológica. Mas, como tudo na ciência, essa definição ela foi sendo trabalhada e foi sendo amplamente discutida na literatura e entre os autores nas décadas subsequentes, né? E hoje nós temos uma coleção aí de definições que informam os autores sobre a origem, né, dos estromatólitos e sua estruturação. Algumas dessas definições, elas provêm de escolas, que a gente chama escolas diferentes ao redor do mundo.
Nós temos a escola russa de estudo dos estromatólitos, que estava muito preocupada em aplicar os estromatólitos para a estratigrafia das bacias russas, né? Você tem outras escolas, a escola australiana, a escola americana, e como eu falei, você tem uma discussão aí a respeito do que, afinal, são os estromatólitos, né? Eu vou chamar a atenção aqui para vocês para duas definições principais. A primeira delas é de Burney Moore, né? Que define os estromatólitos, na verdade, dentro de um grupo maior de registros, né? Que nós chamamos de microbialites, e eles vão ser depósitos organosedimentares, né? Que são acrescidos através do trapeamento de grãos, né, na esteira microbiana, ou pela indução da precipitação direta desses componentes carbonáticos nessas esteiras microbianas. Então, para vocês observarem, a definição de Burney Moore, de 1987, ela já tem um caráter biogênico já embutido nela, né? Mas ela não necessariamente implica na laminação interna que vocês veem aqui na foto da direita. É por isso que ela inclui os estromatólitos nesse grupo maior que nós chamamos de microbialites, né? Já outra definição muito interessante, que é a de Semikhatov e colaboradores de 1979, ele define os estromatólitos como estruturas laminadas litificadas acrescidas a partir de um ponto ou de uma superfície limitada de iniciação. E percebam que nessa definição, que é muito importante, utilizada por alguns autores, você não tem essa imputação da gênese biológica para a formação desses registros rochosos, né? Então, seria somente estruturas laminadas, litificadas, né? Um registro sedimentar ali que não necessariamente tem que ter uma origem biológica. A gente pode tentar entender essas diferentes definições com esse diagrama bem bacana aqui do Wright, em 2011, né? Onde ele plota essas principais definições com base numa origem biológica que está imputada naquela definição ou na presença de uma macrotrama, laminada naquele registro. Então, essa definição de Burney Moore, que inclui outras formas além dos estromatólitos, né? Ela vai focar na sua origem microbiana, então eles essencialmente, segundo essa definição, tem que ser biológicos, tem que ter uma origem biológica, mas não necessariamente os microbialites têm que ser laminados. Já os estromatólitos, eles obviamente têm que ser laminados, né? A definição de Semikhatov, em 1979, ela é fluida ali a respeito da origem, podendo ser, né, a biogênica ou microbiana, mas percebam que ela exige aqui, né, nesse eixo aqui, no eixo X, ele vai exigir que eles sejam internamente laminados, perfeito? Galera, e a definição original, né, que foi quem proposta esse termo, estromatólito surgiu com essa definição, ele foi concebido para se referir a estruturas internamente laminadas e que têm uma origem biológica. Então, você tem ali uma interpolação ali entre as diferentes definições. Como eu falei, cada trabalho vai fazer uso de uma definição ou de outra, dependendo do seu objetivo. Bom, como eu falei para vocês, né, agora a gente vai escolher uma definição. Eu vou focar aqui na definição de Burney Moore, de 1987, né, onde os estromatólitos e os microbialitos, eles são a interação entre processos físicos, químicos e biológicos, né, onde comunidades bentônicas, ou seja, comunidades microbianas que se fixam no substrato, né, no fundo oceânico, elas vão interagir com o ambiente e vão induzir a precipitação de cristais carbonáticos, ou elas vão trapear, né, grãos, né, aloquímicos ali na esteira microbiana. E utilizando essa definição, a gente não necessariamente, né, precisa ter uma laminação interna para ser um microbialito, né, para ser esses depósitos carbonatos de origem microbiana. Nós temos também os trombolitos, né, que tem uma macrotrama, né, aglutinada. Nós temos os dendrolitos, que tem uma macrotrama dendrítica, entre outras formas. Então, Wright, né, entre outros autores, eles vão tentar distinguir as diferentes formas, os diferentes microbialitos ali com base nessa macrotrama, né? Sendo que uma delas, a macrotrama laminada, vai definir, sim, um estromatólito. Outra coisa interessante da gente pensar sobre os estromatólitos não só na macrotrama, mas também
nas microtexturas, né? E qual é a composição dessas laminações que compõem, dessa laminação interna que compõe os estromatólitos. Então, aqui na direita, eu estou mostrando para vocês um gráfico ternário, né? Que está apontando aqui em um extremo, né? Em um ápice aqui. Trapeamento, né, de grãos, a calcificação inorgânica, né? Ou seja, a precipitação de grãos carbonáticos de forma inorgânica, abiótica, ou a precipitação desses mesmos grãos sob a influência de processos biológicos microbianos, né? Então, a gente pode compreender esses depósitos microbianos carbonáticos plotando, né, a influência na formação de cada ocorrência nesse gráfico. E a gente pode ver que existem diversas ocorrências, né, microbialíticas e estromatolíticas que têm diferentes composições de influência entre esses três processos, né? Então, por exemplo, aqui, uma ocorrência famosa de estromatólitos que estão se formando hoje, né, na Austrália, em Shark Bay, são muito famosos, eles vão ter ali um componente de trapeamento maior do que, por exemplo, a precipitação inorgânica, né? Ou a precipitação biológica. Então, só para vocês poderem entender, né, entender essa dinâmica de que os estromatólitos eles são formados por esses três, não só estromatólitos, mas microbialitos em geral, são formados por esses três processos e que a gente pode tentar analisar cada ocorrência e entender quais foram os principais processos que atuaram na formação daquela determinada ocorrência, né? Mas, como tudo na paleontologia, né, que essencialmente é uma área interdisciplinar, tá ali entre a geologia e a biologia, mas não só, ela pega coisas da química, da física. Como tudo na paleontologia, eu vou ter que falar um pouco de biologia, né? Porque, como eu falei, esses depósitos, utilizando ali a definição de Burnham Moore de 1987, esses depósitos, eles necessitam, né, de uma origem biológica, né? Como eu falei, aquelas esteiras microbianas, aquelas comunidades de micro-organismos que se fixam no substrato, né, no leito oceânico. E para a gente entender a formação dos estromatólitos, a gente vai precisar entender o que são essas esteiras microbianas. Além disso, a gente precisa entender o que são, quem compõe essas esteiras microbianas, né? Nós vamos ver que são, no pré-cambriano, essencialmente bactérias, né? Micro-organismos procariotos. E esses micro-organismos, essas bactérias, elas obtêm energia através de um processo assim, extremamente complexo, né? Um processo bioquímico extremamente complexo, mas que é de relevância para a gente aqui, eu não vou entrar em muito detalhe, mas ele foi descoberto na segunda metade do século XX e até rendeu o prêmio Nobel para Peter Mitchell, né? Que ele descobriu o seguinte, que os micro-organismos, né, essencialmente, eles precisam de duas coisas. Eles precisam de um par de oxirredução, né? Ou seja, dois componentes químicos que produzem essa reação de oxirredução. E oxirredução, a gente tem que lembrar que é simplesmente a troca de elétrons entre um componente e outro, né? Entre um composto e outro. E eles vão precisar de uma fonte de carbono. Correto, gente? Só que olha só que legal. As bactérias e outros micro-organismos, na verdade, todos os seres vivos na Terra fazem isso, né? Em nós, no caso, esse processo ocorre dentro das mitocôndrias. Na membrana citoplasmática desses micro-organismos, dessas bactérias que compõem essas comunidades bentônicas, a gente vai ter, elas vão se utilizar desses processos, dessas reações de oxirredução e vão transportar esses elétrons dessa reação entre a sua membrana citoplasmática. Esse transporte ele vai ser a força motora aí de um gradiente, né? Dentro e fora da célula, né? E fora você vai ter uma concentração de prótons de H+, e esse gradiente vai gerar, obviamente, uma tendência desses prótons a reentrar na célula, né? Por uma estrutura que está embutida dentro dessa membrana citoplasmática, que faz com que, obviamente, essa célula obtenha a moeda de troca energética, né? Que é o ATP. Então, só para a gente entender um pouco mais, né? Para a gente focar aqui nas esteiras microbianas, a gente vai ter uma assembleia de micro-organismos, né? Cada um desses micro-organismos vai realizar uma via metabólica aí que se concentra num par de oxirredução,
né? Por exemplo, redução de sulfato. Você tem bactérias redutoras de sulfato que vão ali se utilizar dessa reação, elas vão forçar essa reação de redução, né, para o enxofre, do sulfato para o enxofre, vão se utilizar desse transporte de elétrons para obter ATP, certo? Então, essas reações de oxirredução vão ter os compostos que elas utilizam antes, né? Os compostos que elas utilizam antes para a reação e os subprodutos dessa reação, de maneira bem simplificada aqui. E o legal das esteiras microbianas é que elas são estruturas estratificadas. E em cada horizonte, digamos assim, dessas comunidades, você vai ter a concentração de vias metabólicas distintas que vão se utilizar do subproduto de vias metabólicas que estão acima ou abaixo delas, nessa estratificação, né? Só para vocês terem uma ideia do quão complexo que é essas comunidades bentônicas, né, microbianas. Então, aqui nessa imagem eu coloquei para vocês, só um exemplo, né? Assim, mesmo com alguns micrômetros de espessura, você vai ter um gradiente de oxigênio, né, que vai estar muito mais concentrado na porção superficial, entre outras coisas. E, por exemplo, olha só que legal, você vai ter redutores de sulfato e logo abaixo dele você vai ter bactérias que vão oxidar esse enxofre remanescente ali, né, para obter energia. Então, é só que vai ter esse interplay, assim, esse feedback positivo entre uma via metabólica e a outra, né? Então, é só para vocês terem em mente que essas esteiras microbianas têm estruturas estratificadas. Aqui uma foto bem ilustrativa para vocês. Então, aí, cada cor, mais ou menos, vai estar marcando uma concentração, né, de vias metabólicas distintas compondo essas esteiras microbianas. Beleza, pessoal? Aí vocês vão falar, tá, Daniel, legal, mas nós temos essas esteiras microbianas, elas estão presentes nos fundos oceânicos, estavam presentes nos fundos oceânicos durante o pré-cambriano, né? Durante o arqueano, durante o proterozoico, mas como elas geram a formação de estromatóides? Então, a gente tem dois processos básicos, como eu falei para vocês, na presença de uma comunidade microbiana. Dependendo da morfologia das células, você pode ter o trapeamento, né? Aqui você tem um exemplo na esquerda, o trapeamento sendo induzido pela presença de células filamentosas, né? No caso de algumas cianobactérias. E é importante saber também que algumas dessas células, né? Algumas dessas bactérias, na verdade a maioria delas, vai produzir grandes quantidades de substâncias extracelulares poliméricas. É um palavrão aqui, mas basicamente elas secretam um gel que fica ao redor da célula, né? Que vai servir para ajudar a fixar no substrato, para defesa contra patógenos, mas também ele pode servir como um locus de cristalização desses cristais carbonáticos, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas fotos, né? Algumas microfotografias, né? Desse gel, né? Dessas substâncias extracelulares poliméricas que essas cianobactérias secretam. E, por exemplo, no caso das cianobactérias, elas realizam fotossíntese oxigênica, né? Então, elas vão pegar esse CO2 do ambiente e, ao fazer isso, ao reduzir a quantidade de CO2 ao redor da célula, elas vão aumentar o pH e possivelmente podem acabar fazendo com que aquela região ali ao redor da célula possa entrar na região de estabilidade da calcita, por exemplo, e subsequentemente fazer com que esses cristais comecem a precipitar aqui ao redor dessas células. Então, como eu disse, eu acho que não precisa entrar em detalhe, mas só para vocês terem um panorama assim, de quais são esses processos, no caso, bioquímicos e mecânicos da formação dessas laminações de cada horizonte ali nos estromatólitos e nos microbialitos. Beleza? Então, aqui só para reforçar, né, que essas esteiras microbianas, elas são estratificadas, em cada horizonte você vai ter a concentração de uma via metabólica diferente que vai fazer uso dos subprodutos de outros, né? Beleza, pessoal. Agora que vocês já sabem os processos que vão formar ali
as laminações que vão trapear esses grãos ou vão precipitar esses grãos carbonáticos, né? A gente precisa entender que também existem macroprocessos, no caso aqui, ou mesoprocessos, que vão influenciar a forma das laminações e o formato dos estromatólitos em si, né? Então, por exemplo, formas com um relevo sinótico, que é exatamente o relevo, né, dessa laminação mais apical aqui em relação ao substrato, né? Formas com esse relevo sinótico mais alto, né, que a gente chama, elas têm pouca interferência da sedimentação, ou seja, os sedimentos que vão se depositar ao redor dessas estruturas, eles não estão interferindo tanto na formação e no crescimento dessas colunas, digamos assim, e essas comunidades microbianas acabam desenvolvendo essas formas mais com esse relevo sinótico mais acentuado. Mas olha só que legal, quando você tem o crescimento de estromatólitos, né, dessas comunidades microbianas, em consonância com uma taxa de sedimentação muito alta, essa sedimentação mais exacerbada, ela vai acabar, obviamente, interferindo, né, com esse processo de acreção dessas lâminas estromatolíticas, fazendo com que a gente forme formas mais complexas, né? Então, aqui, um exemplo de formas ramificadas, e fica bem intuitivo a gente entender por quê, porque, vamos supor, você tem a formação de uma coluna aqui e uma outra coluna aqui, e o sedimento pode acabar soterrando uma parte dessa esteira microbiana, forçando com que esses micro-organismos migrem para um lado ou para o outro, formando essa ramificação, né? Que é uma estrutura muito comum em alguns tipos de estromatólito, né? Então, esses estromatólitos com relevo sinótico, né, mais baixo, eles geralmente vão ter a influência de uma taxa de sedimentação maior e formando estruturas mais complexas. Beleza? Outros processos interessantes, né, que eu separei de um trabalho da Bozak e colaboradores, é que, dependendo da força da corrente, né, essa força do fluxo no direcional, que pode estar afetando ali essas estruturas estromatolíticas, elas podem acabar estabilizando o diâmetro das colunas, tornando eles mais uniformes e cilíndricos, né, com essas bordas mais bem delineadas. E pode acabar, pela abrasão, acabar impedindo a formação de pontes entre as colunas, que também é uma estrutura muito, muito comum em estromatólitos colunar laminados, que vou mostrar para vocês, que ocorrem também na formação Lagoa de Jacaré. Então, em um ambiente com correntes mais fracas, você tem a borda dessas colunas, aqui a vista em planta, né, a borda dessas colunas vai ser mais irregular, e você vai poder permitir ali a formação de pontes entre as colunas, ou seja, as esteiras microbianas simplesmente elas vão estar se prolongando na horizontal ali, se conectando com outras, né, formando o que a gente vê no registro geológico como pontes em um estromatólito colunar laminar. Outra coisa muito interessante de saber também é que os estromatólitos, eles vão ter, como eu falei, e agora vocês já sabem, diferenças na sua macrotrama, né? Na sua forma, e também essas diferenças elas vão refletir diferenças nos paleoambientes em que eles formaram. Então, por exemplo, aqui uma plataforma carbonática, né? É um trabalho clássico de Grotzinger, então você vai ter formas cônicas com relevo sinótico muito, muito alto, elas vão refletir ali uma competição por luz, né? Então, essas esteiras microbianas, esses cianobactérias vão estar competindo entre si por luz e vão tender a migrar verticalmente, formando aí essas formas mais cônicas, e isso pode refletir uma profundidade mais alta, né? Por outro lado, formas com relevo sinótico aí mais brando, elas podem refletir profundidades mais rasas, entre outras coisas. Só para vocês entenderem que tem uma série de informações que a gente pode extrair do paleoambiente a partir do estudo detalhado desses estromatólitos, né? E o paleontólogo e a paleontóloga que trabalha com estromatólitos, eles vão estar preocupados em descrever uma série de características que vão nos ajudar, né, a definir o paleoambiente, né, e a gênese desses depósitos,
Então, aqui só para vocês entenderem, tem vários tipos de padrões de ramificação, alfa, beta, gama, né? A gente pode descrever as bioermas, né, que são esses grandes corpos estromatolíticos, né? Essas bioermas podem ser subesféricas, tabulares, dômicas, certo? A própria laminação, ela é extremamente dinâmica, elas podem ter diversas formas, elas podem ser levemente convexas, retangulares, elas podem ter laminações secundárias dentro, né, de um próprio horizonte, entre outras coisas. Então, assim, todas essas características e a descrição delas vai nos ajudar a entender esses paleoambientes, perfeito? Como eu falei para vocês, a morfologia deles vai estar intrinsecamente conectada ali ao paleoambiente. E olha só que legal, como é interessante e o porquê do quão é importante, né, a gente estudar esses depósitos, mesmo que muito antigos, do pré-cambriano. Eles têm uma relação direta, eles servem como análogos diretos, né? No caso dos traumatólitos recentes, eles servem como análogos diretos para a formação, para o estudo desses depósitos mais antigos. Então, a gente tem uma ocorrência aqui na Austrália, no oeste da Austrália, né? Aqui uma laguna altamente salina, né? E você vai ter em algumas regiões correntes que vão estar perpendiculares à linha de costa, e essas correntes elas vão moldar ali a forma dessas bioermas, desses conjuntos, desses blocos estromatolíticos, né? De acordo com o sentido da corrente. E olha só que interessante, nós temos depósitos pré-cambrianos que têm uma morfologia muito parecida, ou seja, bioermas, um conjunto de bioermas ali, com uma estruturação elongada que pode sim ter sido formada por processos similares. Mas não só isso, né? A gente pode dar sorte de, por exemplo, as laminações terem sofrido um processo de silicificação extremamente precoce ali, preservando a nível celular, né, a morfologia dos micro-organismos, dessas bactérias que compunham essas comunidades microbianas, que é o caso aqui, e a gente pode comparar diretamente a morfologia desses micro-organismos com os que estão formando os estromatólitos recentes. E olha só que interessante, eles são quase idênticos, né, ou seja, muito parecidos. E não só isso, a gente pode comparar também a microtextura, né, a microtrama dessas duas ocorrências, uma sendo uma recente e uma pré-cambriana, e a gente vai ver basicamente a mesma microtextura ali, formada, ela é fenestrada, né, essas partes mais brancas aqui são fenestras, mas com essa massa micrítica, né, que esses grãos muito finos, carbonáticos, formando essa massa micrítica com matéria orgânica, né. Então, é muito interessante o estudo de estromatólitos, né, recentes, porque eles podem aí nos ajudar muito na interpretação desses registros mais antigos. Outra coisa muito interessante, pessoal, do estudo de estromatólitos é que eles, para muita gente, eles parecem algo muito estagnado, não parece muito divertido, mas, na verdade, esses registros, eles têm... nós observamos mudanças ao longo da história da Terra nesses registros, né? Aqui é uma coisa muito interessante, um fenômeno muito interessante que a gente observa no registro, que é o seguinte: os estromatólitos mais antigos que nós temos, eles vão ter ali em torno de 3,48 giga-anos, né? Ou seja, 3,48 bilhões de anos. Eles ocorrem ali na região oeste da Austrália, na província de Pilbara, numa região chamada Pilbara. Então, eles vão ser os registros mais antigos, e durante todo o Arqueano e entrando no Proterozoico, não só a abundância de depósitos estromatolíticos vai aumentando, mas também a diversidade de formas desses depósitos também aumenta substancialmente, chegando num período, num intervalo de tempo que a gente chama de acme de diversidade ali dos estromatólitos, ali, que vai ser em torno ali de 1,5 a 800 milhões de anos atrás, ali no Proterozoico, do Meso ao Neoproterozoico, né? Mas, olha só, após esse acme dos estromatólitos, a gente vai ter uma queda, não só na diversidade, mas também na abundância desses registros. E tem uma série de autores que discutem o porquê dessa queda na diversidade dos estromatólitos. E, inicialmente, a galera pensava o seguinte: olha, é muito curioso que
Os estromatólitos começam a declinar em diversidade justamente quando a gente pensa, né, quando as evidências apontam que há possivelmente a evolução ou o começo ali da evolução dos metazoários ou dos animais propriamente ditos, né? Então, muitos autores pensam, né, e pensavam e pensam até hoje, eles postulam que com o surgimento dos metazoários, né, você teve o declínio dessas esteiras microbianas, porque justamente os metazoários, alguns deles pelo menos, por serem bentônicos ali, passaram a consumir essas esteiras microbianas e inviabilizaram assim a formação desses depósitos estromatolíticos. Bom, continuando aqui na nossa apresentação, pessoal, outra dinâmica interessante dos estromatólitos ao longo do registro geológico é que a composição das lâminas, né, das laminações, né, ela vai mudar ao longo do tempo. Né? Então, vocês podem observar que aqui no Arqueano, o que predominavam eram estromatólitos, né, com crostas esparíticas, ou seja, são estromatólitos cujas laminações vão ser formadas pela precipitação direta ali da coluna d'água desses cristais mais euédricos ali de calcita. Mas ao passar do tempo, já entrando no Proterozoico, você vai começar a ter mais a predominância de estromatólitos híbridos, que eu vou mostrar para vocês, que vão ser estromatólitos que a gente vai enxergar claramente uma laminação esparítica, né, com cristais esparíticos mais euédricos de calcita e de outros minerais carbonáticos, e laminações micríticas, né, com esse material bem mais fino, com uma rica matéria orgânica ali, entrameados, formando camadas mais escuras, né, então vão ser estromatólitos híbridos. E já ali chegando ao final do Proterozoico e já adentrando ali no Fanerozoico, a gente vai observar o surgimento, né, de uma outra microtrama, que são estromatólitos ali fine-grained, que a gente chama, né? Estromatólitos cujas microtramas são essencialmente micríticas, né? Ou essencialmente biológicas, como alguns autores costumam postular. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Esse aqui é um estromatólito arqueano. Então, dá para ver, né, as diferentes camadas aqui, digamos assim. E olha só, você tem uma estruturação vertical aqui, um lineamento vertical em cada camada, que vai mostrar aí como se fosse uns leques de calcita, né? Então, uma precipitação, assim, com um teor mais puramente químico, né? Desses estromatólitos. Você já aqui um exemplo clássico, né, de conofíton aqui do Mesoproterozoico aqui do Centro-Oeste, que vai ter essa alternância de camadas claras, né, que obviamente vão ter uma textura mais esparítica, e camadas mais escuras micríticas, mostrando aí uma intercalação entre processos essencialmente químicos e essencialmente biológicos na formação desse estromatólito. Aqui um exemplo de um estromatólito essencialmente fine-grained, né, então ele vai ser completamente micrítico, ou quase que completamente micrítico, né. Esse aqui já está ali no limite com o Fanerozoico, que foi uma das formas que eu descrevi no mestrado. E você vai ter os estromatólitos recentes, que têm uma componente de trapeamento muito maior do que essas outras ocorrências que eu falei para vocês, e acabam tendo ali uma granulometria um pouco mais grossa, né, pela incorporação de grãos envelopados e outros grãos sedimentares. Né? Mas, assim, o porquê, né, que a gente tem essa sucessão de mudanças texturais dos estromatólitos ao longo do tempo, né? Bom, alguns autores postulam que você teve uma diminuição da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, certamente a gente teve, né? Então, a gente pode esperar que a atmosfera arqueana era extremamente rica em CO2, como, por exemplo, a atmosfera de Marte é, e esse CO2 ele foi sendo trapeado por diversos processos, por exemplo, intemperismo, com exposição de rochas na crosta, ou a formação de depósitos carbonáticos, ele foi sendo retirado da atmosfera, e ao chegar ali ao final do Neoproterozoico, a concentração de CO2 na atmosfera era tão baixa que já não permitia mais a formação de estromatólitos com aquelas laminações esparíticas, né? Então,
o que aconteceu foi que os micro-organismos evoluíram um processo de concentração carbonática, de modo que eles formassem essas texturas mais micríticas. Certo, pessoal? Então, você tem aí uma comunicação entre processos assim macro-atmosféricos, né? Ou seja, a concentração de CO2 na atmosfera vai estar intimamente ligada ali, né, pela saturação de CO2 nos oceanos, vai estar intimamente ligada ali à microtextura, né, dos seus depósitos microbianos. Beleza? Então, como eu falei, né, ali no período de Acarano, que foi o último período ali do Neoproterozoico, nós temos o surgimento, né, pelo menos no registro fóssil, nós temos os primeiros fósseis do que a gente pode chamar de metazoários, de fato, né, de animais, de fato. Então, ali em cerca de 580 milhões de anos. E o que a gente pensa é que esses animais, né, eles vão perturbar o substrato de maneira pervasiva. Então, você vai ter não só animais epifaunais ali, né, que vão estar na superfície do substrato, mas você vai ter animais de endofauna ali que vão perfurar o substrato, eles vão escavar o substrato e completamente perturbar essa superfície que antes do surgimento dos metazoários era completamente intocada, digamos assim, e não era perturbada de modo que essas comunidades microbianas pudessem se estabelecer, né? Então, com o surgimento dos animais, tudo muda, pessoal. Eles vão mudar completamente os ecossistemas, vão tornar a vida dessas comunidades muito difícil, né? E o planeta muda. Então, só para vocês entenderem aqui, o que se pensa hoje, né, é que no Ediacarano você tem o surgimento dos primeiros metazoários, ou pelo menos do registro deles, né? Mas mesmo ali no Ediacarano, esses metazoários, eles não tendiam a perturbar tanto o substrato, né, em suas camadas mais profundas, e o que a gente tem são a formação de rochas laminadas, né, nesses fundos oceânicos. Mas já na transição ali para o Cambriano, os animais vão começar a perturbar e a escavar e a gerar essas bioturbações de forma muito intensa, né, impedindo a formação dessas seres microbianos. E hoje, a situação atual é o seguinte, que provavelmente esses animais, ao surgirem e a se espalharem por todas as bacias oceânicas do mundo, eles acabaram renegando as esteiras microbianas a ambientes extremamente hostis para os metazoários. Então, hoje, onde a gente vai encontrar os estromatóides? A gente vai encontrar os estromatóides em ambientes cuja salinidade é muito alta, cujo a gente tem algum desequilíbrio de pH que impede a formação dessas comunidades animais muito complexas. Então, eles vão sempre estar ali se desenvolvendo em ambientes que não tem muita perturbação por metazoários, beleza? Então, agora entrando propriamente dito no meu trabalho, né, de mestrado, focando aqui no Craton São Francisco. O Craton São Francisco, ele, não só ele, né, mas também a faixa Brasília vai ter a deposição do grupo Bambuí, que é essa sequência sedimentar pelito-carbonatada, ali do final do Neoproterozoico, onde já há um pouco mais de controvérsia a respeito da idade do grupo Bambuí, né, devido ali a possivelmente fósseis de Clodina, que marca ali cerca de 545 milhões de anos, né? Pode ser que o Bambuí tenha começado a se depositar no período de Acarano e tenha terminado de se depositar ali já no Cambriano. Então a gente vai ter de baixo para cima ali a formação Sete Lagoas, que é um ciclo carbonático, a formação Serra de Santa Helena, que é essencialmente pelítica, né, um pouco mais profunda. Você vai ter um outro ciclo carbonático ali, que é a formação Lagoa de Jacaré, que é de nosso interesse aqui. E depois mais dois ciclos siliciclásticos, que é a formação Serra da Saudade e a formação Três Marias. Tá bom, pessoal? E eu vou focar, obviamente, na formação Lagoa de Jacaré. Mas por quê? Porque a formação Lagoa de Jacaré, quando ela foi concebida lá nos anos 60 e também nos trabalhos clássicos de Dardenne, ela não incluía nas suas definições a presença de microbialitos, né? Diferentemente da formação Sete Lagoas, que desde o início já foi reconhecida na sua faciologia como contendo microbialitos.
Então, o objetivo era entender procurar por esses traumatólitos, né? E caso eles não estivessem presentes, entender por que numa plataforma carbonática, nesse mar, né, intracontinental que a gente tinha no tempo Bambuí, né? Que era conduzente à formação desses traumatólitos, por que a gente não tinha a formação desses traumatólitos, né? Caso eles não estivessem presentes. E se eles estivessem presentes, meu objetivo era descrever a morfologia e a petrografia, como eu falei, a microtextura dessas ocorrências, né? Então, eu conduzi uma busca na literatura por possíveis autores que reportaram a presença de microbialites na formação Lagoa do Jacaré. Eu encontrei alguns, né? E depois eu e meus orientadores, a doutora Evelyn Sanches, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, e o professor Rodrigo Santucci, aqui da UNB, nós planejamos 2 campanhas de campo para verificar se essas ocorrências reportadas na literatura eram de fato reais, né? E caso sim, descrever a morfologia, a macro e microtextura, né? Para tentar inferir os ambientes de deposição e talvez a composição, né, dessas comunidades microbianas. Eu vou mostrar para vocês as 2 localidades onde nós encontramos, de fato, confirmamos aí a presença de estromatólitos na formação Lagoa do Jacaré, né? Então, nós temos uma localidade ali mais ao sul do Craton São Francisco, na região de Luz e de Abaeté, ali no sudoeste de Minas Gerais, né? Perto do Triângulo Mineiro. Então, nós vamos ter aqui essa porção mais azulada, é uma ocorrência, afloramento da formação Lagoa do Jacaré. Nós vamos ter aí cerca de 6 afloramentos, né? Um afloramento que fica ali nas margens do Rio São Francisco e outros já que eu vou mostrar para vocês mais próximo da região de Bom Despacho, por isso que eu botei essa sigla BDP, né? Então, vamos lá tentar entender esses traumatólitos. Na porção norte, a gente confirmou outras 2 ocorrências, né? Bem longe já das ocorrências do sul, que estavam mais ou menos aqui. Já quase ali na fronteira com o estado da Bahia, nós pudemos confirmar 2 ocorrências traumatolíticas na formação Lagoa do Jacaré, na região de São João da Ponte, aqui, né, e na região de Jaíba. E eu vou mostrar para vocês. E, assim, foi realmente surpreendente, né, porque, como eu falei, na literatura para a Lagoa do Jacaré, não se reconheciam, né, essas ocorrências traumatolíticas, e nós pudemos não só reconhecê-las, mas descrever uma diversidade muito grande de traumatólitos. Então, lá no afloramento do Rio São Francisco, ele é um afloramento de cerca de 4,5 metros de altura, e ele é marcado por 2 ciclos estromatolíticos, né, e entre esses ciclos estromatolíticos, nós vamos ter aí uma sequência de 2 metros, um pacote de 2 metros de calcarenites, né, oncolíticos, intraclásticos e peloidais. E vocês vão ver que, apesar de parecidas, as ocorrências mais basais aqui desse afloramento, elas são um pouco diferentes das superiores, né? Então, aqui, essa é a cara das ocorrências mais basais. Então, vocês vão ver são os traumatólitos colunares, extremamente densos, né, densamente empacotados dessas ocorrências, né? Aí, só para vocês terem uma noção, a porção mais basal desse afloramento, transicionando aí para o pacote de calcarenito, que são essas rochas laminadas escuras, e olha só que interessante, é uma transição, é um contato erosivo, né? Porque a deposição desses calcarenitos, obviamente, é mais energética, e eles chegaram basicamente erodindo e tirando os pedaços, olha só que legal, pedaços das esteiras microbianas, dessas bioermas mais basais. Elas até tentaram voltar aqui, formando esse estromatólito mais dômico, mas acabaram sendo aí vencidas pela deposição mais energética desses calcarenitos. Na porção mais superior, a gente vai continuar tendo esses estromatólitos colunados, não tão densamente empacotados, mas já formando colunas que aumentam de diâmetro para cima, né, o que nós chamamos de colunas turbinadas, e eles também vão incorporar muito mais esses grãos sedimentares, né, esses aloquímicos, esses calcarenitos, nas suas laminações. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aí, só para vocês verem as bordas irregulares desses traumatólitos colunares em planta, né? Aqui uma outra imagem, uma reconstrução, um desenho para vocês. Eles são colunas cilíndricas, né? Geralmente uniformes,
As margens, como vocês podem ver aqui, elas são bem definidas, são geralmente decimétricos, então são ocorrências substanciais, né? Eles apresentam múltiplos vetores de crescimento, então é por isso que a gente vê meio que essa bagunça aqui, né, quando a gente vê em planta. São múltiplos vetores de crescimento, apesar de serem somatóides colunares, né? E não tem muita ocorrência de ramificação e somente algumas colunas turbinadas ali vão aparecer na porção basal. Já na porção mais superior, né, pulando agora o pacote calcarenítico, a gente vai ter a presença dessas colunas turbinadas, né, que são essas colunas que aumentam o diâmetro verticalmente, né, para cima. E como eu falei para vocês lá no interior, lá no começo, desculpa, quando você tem uma taxa de sedimentação mais exacerbada interagindo com essas esteiras microbianas, você vai propiciar a formação de formas ramificadas, que é o caso aqui, não só uma coluna turbinada, mas uma coluna ramificada, né? É um estromatólito bem legal, e olha só que interessante, o substrato que essa comunidade microbiana que no início se utilizou para crescer foi justamente um fragmento, né, um clasto de um estromatólito prévio que acabou sendo fragmentado pela deposição mais energética desses calcarenitos. Então, são ocorrências extremamente interessantes. Seguindo aí mais ao sul, naquele mapinha, na região de Bom Despacho, eu e meus orientadores, nós nos deparamos com ocorrências de depósitos cársticos, né? Sim, extremamente vastas, e ao explorar um pouco essas ocorrências cársticas, a gente se deparou com verdadeiros paredões estromatolíticos, né? Com essas formas colunar laminadas. Eu vou mostrar para vocês aqui mais em detalhe. Então, essa aqui é uma foto apenas de uma seção mais basal desses paredões cársticos que nós encontramos na região de Bom Despacho. E aqui vocês vão ver que esses horizontes mais planos, eles também são estromatolíticos, mas estromatólitos de uma forma que nós chamamos, né, plano paralelo, ou laminitos, e eles vão ser intercalados com horizontes de estromatólitos colunar laminados, justamente aqueles estromatólitos onde você vai ter alternância de laminações com relevo sinótico mais alto, depois laminações com relevo sinótico mais baixo, possivelmente formando pontes, aqui no caso, né, dando esse caráter colunar laminado para essas ocorrências, né? Então, assim, outra ocorrência muito interessante, quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhada, né? Esse trabalho está publicado na Revista Brasileira de Paleontologia. Só vou avançar para não tomar muito tempo de vocês. Outras ocorrências na região de Bom Despacho são essas colunas centimétricas e decimétricas, né? Também cilíndricas, por vezes turbinadas. Aqui outra foto, né, de colunas turbinadas que mostrei para vocês, né? Então, esse grau, né, do aumento do diâmetro ele pode variar de mais baixo aqui para um pouco mais exacerbado. E só para vocês terem uma ideia da cara desses afloramentos, né? Então, foi uma surpresa muito grande para a gente nos deparar com essas ocorrências que ainda não estavam descritas de estromatólitos na formação Lagoa de Jacaré, o que contribui muito para o entendimento, né, da paleobiota no tempo Lagoa de Jacaré, do grupo Bambuí, né? Agora, lá para a região norte, né, do estado de Minas Gerais, nós reportamos essas descobertas, né, de ocorrências estromatolíticas. E olha só que interessante, um estromatólito que meio que foge das morfologias que nós encontramos na região sul, né? Esse é um estromatólito dômico, e olha só que interessante, ele é caracterizado por uma alternância de laminações mais esbranquiçadas e laminações mais escuras, e vocês vão ver quando eu falar da petrografia por quê, né? Então, um estromatólito dômico chegava a ter quase 1 metro de diâmetro aí lá na região de São João da Ponte, no extremo norte do estado de Minas Gerais, na formação Lagoa de Jacaré. Muito interessante. E também, outra ocorrência muito legal, que foram, desculpe, colunas cilíndricas, né, com vetores de crescimento distintos, né, e por vezes sinuosos, e ramificadas. Então, foi outra surpresa que a gente teve, essa variedade de morfologias estromatolíticas lá na região São João da Ponte. E, por fim, na região de Jaíba, nós encontramos um complexo de bioermas, né? Aqui dá para ver, né? Esse bloco carbonático.
desculpa, gente. Esse bloco carbonático composto por diversos estromatóides. E o legal dessa ocorrência é que dá para ver eles em planta. Então, a gente vê uma série de colunas cilíndricas, né, por vezes turbinadas, e tuberosas, né? Porque você vê, se você der uma olhada aqui na margem dessas colunas, vocês vão ver que as laminações elas acabam passando ali do limite da margem da coluna, dando esse aspecto irregular para a borda dessas colunas, né? Então, são ocorrências, e esses são essencialmente micríticos, né? São ocorrências muito interessantes. Agora a gente vai dar uma olhada na microtrama dessas ocorrências, né? Voltando lá para a região sul de Minas Gerais, ali no Rio São Francisco, em Bom Despacho, né? A gente vai ter uma série de microtramas, essencialmente microesparíticas e micríticas, que na literatura se atribui geralmente a processos biogênicos, né? Então, aqui, uma alternância de horizontes essencialmente micríticos e microesparíticos. Nós vamos também observar horizontes micríticos fenestrados, né? Essas fenestras aqui, que pode ser uma evidência de exposição subaérea, mas nem sempre. E também nos estromatólitos mais apicais, ali naquela sequência do Rio São Francisco, a gente encontrou sequências micríticas peloidais com a incorporação de aloquímicos, né, de grãos envelopados, peloides, que a gente já tinha observado ali ao se deparar no afloramento com aquela abundância de calcarenites, né? Eu vou pular essa parte aqui desses dados de MEV, porque, como é uma apresentação para o público mais geral, acho que não cabe para a gente. Então, lá no afloramento do Rio São Francisco, a gente vai ter basicamente essas 3 microtexturas, né? Micrítica densa, micrítica peloidal, fenestrada e microesparítica, que a gente pode atribuir, né, observando ali a literatura, a uma origem biogênica, né? Já ali os de bom despacho, eles vão ter uma variedade maior de microtexturas, a maior parte delas como origem biológica na literatura, né? Micrítica densa, micrítica peloidal, essencialmente peloidal em alguns horizontes, né? Aqui a gente tem vários peloides, né? E também, por vezes, cimentadas ali por uma camadinha de calcita espática, né? Que a gente acaba não podendo atribuir a uma origem microbiana. Aqui outros exemplos para vocês, como umas fenestras, né? Como eu falei, pode ser evidência de exposição subaérea. Então, e nas lâminas a gente pode observar a transição, o que é muito legal, de um horizonte essencialmente de micrita densa para micrita peloidal. É muito legal essas amostras, né? Incorporação de aloquímicos. Já indo para a região norte, nós vamos ter microtexturas muito legais mesmo, não só as que a gente já viu, né, de micríticas densas e micríticas fenestradas, mas se vocês observarem aqui, essa micrita mais densa, mais escura, rica em matéria orgânica, ela vai acabar formando como se fossem pequenos filamentos, que a gente acabou chamando de textura filamentosa, que pode ser bem importante para a gente, por um motivo que eu vou falar agora para vocês. Olha só que interessante. Nessa foto aqui, né, eu tirei só de um flanco, digamos assim, da laminação. É uma laminação com relevo sinótico maior, né, e mais assimétrica. Eu tirei foto só de um flanco dessa laminação e vocês podem ver que existem uma série de estruturas arbustivas, né, que estão perpendiculares aqui ao plano de deposição e que a gente acabou interpretando como texturas filamentosas esqueletais, né, o que se diz na literatura, que é essencialmente a calcificação de filamentos de cianobactérias ali que estavam procurando a luz, por isso que elas estariam ali perpendiculares ao plano de deposição, o que é extremamente importante, caso se confirme, né, é uma ocorrência extremamente importante ali. Então, só para vocês terem uma noção, esses filamentos acabam induzindo, como eu falei lá no início, a precipitação dessas crostas calcíticas ao redor das células, o que acaba preservando ali a morfologia desses filamentos, né? Vou pular esses dados. Agora, lá para aquele estromatólito dômico, a gente tem uma microtextura que, para mim, foi a minha favorita durante o mestrado,
que ele era caracterizado, né, por horizontes essencialmente esparíticos. Então, você vê aqui cristais de calcita super bem formados, mais euédricos, né, até com geminação polissintética. E você vai ter horizontes mais finos, laminações mais finas, essencialmente de micrita densa, mas também com a presença desses pequenos filamentos preservados, o que para mim foi extremamente interessante, né? Você ter um estromatólito com essa microtextura mista ali, biogênica e abiogênica numa ocorrência dômica, né? E os mais sinuosos, os colunares sinuosos de São João da Ponte, tinham uma textura essencialmente micrítica densa. Outra coisa muito legal, pessoal, dessa nossa investigação durante o meu mestrado, foi que algumas lâminas da região de Bom Despacho, elas produziram o que nós achamos que são calcisferas, né? E só para clarificar o que são calcisferas aqui rapidamente, são um grupo de microfósseis, né? São essencialmente microfósseis esféricos, né? Com a composição de carbonato de cálcio, pode ser calcita, pode ser outros minerais carbonáticos, cuja origem, né, a afinidade taxonômica do grupo que produziu esse microfóssil ainda é, de certa forma, incerta. Alguns autores, eles postulam uma origem algálica, né, para essas calcisferas, ou seja, já seriam eucariotos fotossintetizantes. Já outros acham que seriam outros grupos de eucariotos, né, não necessariamente fotossintetizantes. Então há uma discussão ainda na literatura sobre a origem, né, a afinidade biológica do grupo que produz esses microfósseis, mas nós encontramos aí basicamente dois morfotipos. O morfotipo que é essencialmente micrítico, né, tem uma parede micrítica, e tem uma série de estruturas radiais, aqui, como se fossem espinhos radiais que intrudem aqui na região interna dessa calcisfera. E outros nós temos uma calcisfera com uma bicamada, né, uma camada calcítica mais bem formada, e outra micrítica, né, também com essa estrutura radial aqui, né? Então, muito interessante esses dois morfotipos que merecem uma investigação futura. Bom, como eu falei para vocês lá no início, agora para concluir, nós podemos compreender esses estromatólitos plotando eles assim, de maneira mais certa, né? Nesses gráficos ternários, onde nós vamos ter precipitação inorgânica aqui em um vértice, trapeamento de grãos em outro e precipitação microbiana em outro. Então, aqui a gente pode compreender melhor quais foram os processos que formaram esses estromatólitos, né? Então, aqui na região de São João da Ponte, nós vamos ter aqueles dômicos, são compreendidos como estromatólitos híbridos, né? Eles vão ter influência tanto naquelas laminações micríticas com precipitação microbiana, biológica, tanto com precipitação puramente inorgânica, enquanto que outras ocorrências, né, por exemplo, Bom Despacho já vai ter, e Rio São Francisco, na porção mais apical, vai ter aí uma influência de trapeamento, justamente pela presença, né, pela disponibilidade desses sedimentos mais arenosos, né? E ocorrências que são essencialmente precipitação microbiana propriamente dita, pela presença, né, a abundância dessas laminações essencialmente micríticas densas, né? Aqui só para exemplificar para vocês cada uma dessas microtexturas e os processos que nós inferimos que formaram esses estromatólitos. Outra coisa muito legal é que na região norte, né, na região de Jaíba e São João da Ponte, esses estromatólitos estavam horizontalmente associados a depósitos intraclásticos, e nós interpretamos, ao observar a petrografia, que esses depósitos intraclásticos eles se formavam em períodos de tempestade, muito provavelmente, onde esses eventos energéticos acabavam erodindo e arrancando pedaços dessas bioervas e redepositando, retrabalhando esses pedaços, né, formando esses depósitos aqui mais grossos, né? Então, só para concluir, pessoal, a parte aqui do meu mestrado, nós identificamos uma diversidade não reconhecida antes na literatura de estromatólitos na formação do jacaré,
quer dizer, né, na formação Lagoa de Jacaré, na verdade, a gente nem se reconhecia que estromatólitos estavam presentes, né, na formação Lagoa de Jacaré, apesar dela sempre, do pessoal sempre saber que ela tinha potencial. Como eu falei, existe uma diferença na microtrama da região sul e da região norte, né? E outra coisa muito interessante foi essa presença de calcisferas, que na literatura, calcisferas propriamente ditas, elas ocorrem a partir do período cambriano, que já é no Fanerozoico, né? E isso não, obviamente, limita que calcisferas possam ocorrer no Ediacarano ou em tempos mais antigos. Mas é interessante que elas estejam presentes porque elas podem acabar ali ajudando na discussão controversa ali da idade do grupo Bambuí, né? Se elas forem de fato cambrianas e se essas ocorrências que a gente reportou se encaixarem como ocorrências cambrianas, isso pode ali auxiliar nessa discussão. Bom, mas eu queria fazer uma provocação aqui no final, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Onde estão os cromatólitos hoje? Como eu falei, os cromatólitos hoje eles estão em regiões extremamente inóspitas para metazoários. Por exemplo, essa é uma ocorrência de uma laguna que está capeada por uma camada de gelo extremamente densa, ou seja, você tem que perfurar o gelo na Antártica, né, para alcançar o fundo dessa laguna, desse lago. E lá no observa esses cromatólitos são formados por um tipo de cianobactéria. E esse mesmo ambiente, né, de um corpo d'água que está trapeado ali por uma camada de gelo, também é encontrado em outros corpos do sistema solar, por exemplo, como a Lua, Júpiter e Europa, né? E o estudo de estromatólitos é muito importante não só para a gente entender a história da vida na Terra, mas também para a gente possivelmente criar ferramentas e ter um treinamento prévio aqui na Terra para tentar reconhecer possíveis evidências de vida em outros corpos do sistema solar. Essas são fotos tiradas pelo rover, o Curiosity, né, da NASA, lá na cratera Gale, em Marte, e vocês podem ver que há uma abundância de sedimentos laminados. Nesse caso aqui, obviamente, é uma deposição siliciclástica, são pelitos, né? Mas nós sabemos que os estromatólitos, mesmo aqui na Terra, nós temos um outro tipo de estrutura que nós chamamos de MES, né? MISS, que são estruturas sedimentares cuja deposição é mediada por esteiras microbianas, mas em sedimentos siliciclásticos. E o estudo desses estromatólitos siliciclásticos, digamos assim, pode sim ajudar na procura por vida fora da Terra, né? E hoje a gente tem esse recurso, essas missões robóticas com imagens com uma resolução cada vez maior que podem nos auxiliar a tentar entender a biogenicidade da deposição desses sedimentos em Marte, né? E nós sabemos, obviamente, que a história de Marte ela é muito diferente no passado do que ela é hoje, né? Então, há cerca de 4 até 3,5 bilhões de anos atrás, se infere que Marte tinha ampla presença de água líquida na superfície. Possivelmente, era um planeta que as condições eram condizentes com a formação de vida e quem sabe, pessoal, a vida chegou a um nível de sofisticação a ponto de formar esteiras microbianas e para nossa sorte, quem sabe, formar esses depósitos estromatolíticos, né? Então, muito obrigado ao Gregel, muito obrigado a todos que tiraram tempo aqui no meio dessa loucura da pandemia para aprender um pouco mais sobre estromatólitos. Obrigado. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Eu vou te repassar agora as perguntas que foram mandadas no chat. Perfeito. A primeira é do Túlio Gabriel. Boa noite, Daniel, boa apresentação. Existe alguma relação da ocorrência de conofítons com o período geológico? Por exemplo, no Mesoproterozoico? Obrigado, eu conheço o Túlio, né? Valeu, Tutão. Então, existe sim. Os conofítons, eles não ocorrem, quer dizer, eles ocorrem só ali até o final do Mesoproterozoico, que eu saiba, né? Ali o começo do Neoproterozoico. Eles não vão passar ali de 1 bilhão de anos. Justamente um dos motivos, né, que se infere, pelo menos pelo que eu li na literatura,
é justamente a concentração de CO2 na atmosfera já tinha caído o suficiente, né? E, obviamente, que ela está em equilíbrio com a água do oceano. Então, você não vai ter os íons em tanta abundância para formar aquelas camadas esparíticas que também são características dos conofítons, porque os conofítons eles são estromatólitos híbridos, né? Eles têm aquelas laminações esparíticas e laminações micríticas. Então, muito provavelmente eles não se formaram mais na forma como a gente entende eles no Mesoproterozoico por esse tipo de processo. Então, a resposta é sim, eles estão ali, eles têm um range de ocorrência temporal que eu saiba não passa ali do início do Neoproterozoico. Ok. A próxima pergunta ela é da Cíntia. Muito legal a live. Gostaria de saber mais sobre os traumatólitos de sílica. Eles podem ser primários ou são sempre primariamente carbonáticos e posteriormente silicificados, por substituição de agênese. Ah, tá. Então, geralmente quando se fala em estromatólitos, a gente pensa em depósitos carbonáticos, né? Mas como eu falei, às vezes, no início da diagênese, você pode ter a precipitação de sílica, né, que pode acabar compondo ali a microtextura desses estromatólitos. Às vezes, se a gente tiver muita sorte, essa sílica diagenética entrou muito cedo ali na formação desses estromatólitos e acabou preservando a nível celular, mas você também tem esses estromatólitos siliciclásticos, entre aspas, que eu falei para vocês. E não se sabe muito sobre eles, né? A gente não compreende muito eles, mas hoje já tem uma série de artigos saindo tentando compreender como que eles vão influenciar a sedimentação siliciclástica. E tem até algumas texturas que são reconhecidas já, se você quiser procurar, tem uma textura que chama elephant skin, que, tipo, na literatura se encontra muito em depósitos de acaranos e em depósitos siliciclásticos, né? Que ela é interpretada como justamente a precipitação desses grãos com uma esteira microbiana que acabou dando uma textura irregular a essa rocha, assim, esse arenito ou esses pelitos, né? Então, tem todo um mundo aí de estromatólitos siliciclásticos que ainda tende a ser muito explorado no futuro. A gente não sabe muito sobre eles ainda. Tá. A próxima pergunta é da Beatriz Timóteo. Boa noite, muito bacana a sua apresentação. Eu gostaria de saber se pode haver mais de um tipo de estromatólito em um mesmo afloramento ou região, e se sim, o porquê. Sim, muito boa pergunta. Ocorre sim. Às vezes, no mesmo afloramento, a gente observa, por exemplo, vamos ver se eu dou um exemplo aqui. Então, a gente pode observar um estromatólito plano paralelo, né, que são só aquelas lâminas carbonáticas bem horizontais, e logo acima, no mesmo afloramento, a gente observa colunas, estromatólitos colunares. Ah, mas o porquê disso? O que pode acontecer é que, vamos supor, você tenha um aumento da profundidade, né? No tempo, né? Então, a gente acompanha verticalmente a sucessão de formas e a gente infere que no tempo você teve um aumento da coluna d'água ali da profundidade, o que forçou as esteiras que antes não estavam competindo por luz e formando esses depósitos horizontais, acabaram procurando mais a luz, né? Migrando verticalmente no substrato e formando formas mais colunares, né? Então, sim, é bem comum até a gente encontrar no mesmo afloramento uma sucessão de formas diferentes. Isso se dá, muito provavelmente, a mudanças paleoambientais, né? Ali que esses afloramentos registram. Valeu pela pergunta, legal. A próxima pergunta é do Lucas Lage. A calciesfera tem alguma relação com ocólitos? Não, a calcifera é algo distinto, assim. Os oncólitos são muito interessantes, né? Porque eles são grãos envelopados, então eles são grãos aloquímicos, carbonatos. Você vai precisar de um núcleo para o início da deposição, né? Então você vai ter um núcleozinho, que era um grão prévio. Esse grão vai ser colonizado, muito provavelmente por uma esteira microbiana ali, que vai acabar precipitando aquelas outras camadinhas, formando como se fosse um oólito irregular, né? Essa é a minha ideia de oncólito. Então, esse é o processo que forma um oncólito. A calcisfera, não. A calcisfera, em si, era um micro-organismo.
Então, aquele formato redondo que eu mostrei para vocês, com aquelas estruturas radiais, ela vai ser precipitada por uma célula, né? E muito diferente dessas comunidades microbianas, essa célula provavelmente era eucariota, era uma célula mais complexa, né? E maior, que tinha essa capacidade de controlar a formação dessa teca, né? Dessa carapaça. Né? Então, são dois processos distintos, assim. Tá. A próxima pergunta é da Jamile Silva. Ótima palestra. Poderia explicar novamente qual a diferença morfológica de estromatólito de origem microbiana e o que não é? Sim, como é que a gente pode atestar a biogenicidade de um estromatólito? Sim, eu falei de um modo simplificado, mas assim na literatura é muito mais debatido, intensamente debatido isso. Nem sempre é intuitivo para os pesquisadores que aquele depósito ele é biogenético ou não, né? Mas o que se tem hoje na literatura, pelo menos até onde eu acompanhei, é que estromatólitos cuja microtextura é essencialmente micrítica, né? Ou seja, aquela massa escura de carbonática de material muito fino e com presença de matéria orgânica, ela, justamente por aqueles estudos com os estromatólitos mais recentes, ela é tida como origem biológica, de origem essencialmente biológica. Então, os estromatólitos com essas microtramas mais micríticas, né? Pode ser micrítica peloidal, micrítica densa ou micrítica fenestrada, eles são tidos como de origem essencialmente biológica. Já quando você tem uma contribuição maior de camadas essencialmente esparíticas, então há uma influência abiótica ali em jogo, né? Mas o formato em si do estromatólito, a não ser que seja realmente um formato muito regular, né? Ele não vai te dizer muito sobre a biogenicidade, né? Então, você tem alguns depósitos abiogênicos, carbonáticos, que formam como se fossem assim, estruturas cônicas muito regulares que não são interpretadas como biogênicas, mas a morfologia externa ela não vai dizer muito sobre a origem, a contribuição biológica ou não. Para isso, você vai precisar dar uma olhada na microtextura. Beleza? Beleza. A última pergunta é do Tiago Lira. Boa noite. É possível estudar os estromatólitos para determinar o paleoclima da região, assim como é feito com estalagmites? Sim, também ótima pergunta. Existe todo um mundo, né, de geoquímica aplicada a estromatólitos, não só isótopos de carbono e oxigênio, que são os isótopos estáveis mais utilizados aí, mas também tem um pessoal que se utiliza ali de estudos de elementos terra rara que possivelmente poderiam ali indicar a composição desse paleoceano onde esses estromatólitos se formaram. Então, assim, não só a morfologia ali, né, pode te indicar em que tipo de ambiente eles se formaram, mas tem uns estudos geoquímicos que, principalmente carbono, oxigênio, estrôncio e também esses elementos mais raros que acabam indicando, né, essas possíveis paleocomposições aí. É muito legal. Tá. Eu tinha dito que era a última pergunta, mas apareceu mais uma, do André Cavernista. Tá, galera. O estromatólito pode ser uma fonte de carbono para a geração de hidrocarbonetos? Olha, eu acho que. Olha, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que não. Porque os hidrocarbonetos, que eu saiba, eles são gerados a partir de matéria orgânica, né? Então, é um carbono orgânico. É um carbono reduzido que estava presente em proteínas, né? Em outras biomoléculas, certo? Já o carbono que está presente nos estromatólitos, ele está ali em associação com oxigênio, né? Nesse íon carbonato. Então, ele seria um carbono inorgânico, né? Por ele estar, apesar da precipitação dele ter uma influência biológica, ele não é a mesma fonte de carbono, né? Que geraria ali um depósito de hidrocarbonetos.
Mas estromatólitos e rochas carbonáticas podem ser rochas reservatório para hidrocarbonetos, né? Que é o caso do pré-sal aqui no Brasil, pelo menos em algumas regiões que são de idade cretácica, né? Mas em algumas regiões o óleo ele está em poros de depósitos traumatolíticos do Cretáceo ali. Tá certo. Eu queria agradecer em nome do Gregel você ter aceitado o convite, Daniel. Foi muito esclarecedora essa apresentação. Sempre ao final das lives, a gente está disponibilizando um formulário que é para gerar um certificado para quem assistiu e também para a gente perguntar a opinião de quem está acompanhando, saber quais os temas que querem ver. Esse seu tema foi muito pedido, a galera agradeceu bastante, foi bastante elogiado aqui no chat e no formulário, já dei uma olhadinha. A partir da semana que vem, a gente vai tentar voltar a apresentar as lives toda quinta. A da semana que vem vai ser com o ex-gregerino, vai ser o José Carlos Reino, o Zeca, vai ser sobre legislação e vai ser bastante interessante. Então, quem puder comparecer, vai ser 19 horas, quinta-feira, dia 20, tá bom? Eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a vocês do Gregel pelo convite, né? E continuem com esse trabalho muito legal de divulgação de ciência, que é extremamente importante. Muito obrigado, viu? Tá bom, obrigada a você. Até mais, pessoal. Até.